Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Convido você, já que você está de pé, a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 33 ao 35. Lucas 5, do 33 ao 35. Então, eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem oração, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor, para ser o instrumento do Senhor nessa noite. Que a Tua palavra alcance o objetivo, ó Deus, que ela alcance o alvo. Fala aos nossos corações, ó Deus, de maneira clara, poderosa, como Tu és, Senhor. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar. Nós estamos passando por um período de jejum congregacional. Então, cada um de nós, a maioria de nós, com certeza, está jejuando. E usando os métodos do pastor Cirilo, que o pastor até repetiu, né? Meu jejum, minhas regras. Mas é importante entender o jejum e o seu propósito. É isso que eu queria falar nessa noite. Se nós estamos jejuando, é porque há um propósito. Não é por acaso. É por um propósito. Não é porque o pastor falou, isso trouxe um peso, então eu vou jejuar. Não, é porque nós temos um propósito nisso. Quando nós decidimos jejuar, e nessa ocasião, juntos, há um objetivo, há um propósito. E o propósito principal tem que ser buscar a presença de Deus. O principal alvo nosso, quando nós jejuamos, é buscar a presença de Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, isso vai ajudar a nós termos uma conexão com Ele, a sintonizar melhor com Ele. O pastor tem usado esse termo, sintonizar com Ele. E o jejum vai fazer isso com a gente. Ele vai mexer com a nossa vida, com as nossas emoções, com o nosso espírito, e isso vai nos dar uma sintonia melhor com o Senhor. Vai abrir os nossos ouvidos, vai facilitar a nossa sensibilidade a estar ouvindo o Pai. Então, por isso que o jejum, o alvo principal, o objetivo, o propósito principal é buscar a Deus. Porque quando a gente fala de propósito, né? O que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar. Propósito é o alvo. Propósito é aquele objetivo que nós temos. E nós sabemos que o jejum, de um modo geral, é abster de alimentos.
Mas quando nós vamos para a Bíblia, o jejum bíblico é abstinência de alimento intencional, visando o propósito espiritual. Então é diferente. Quando o cristão jejua, ele está com um objetivo espiritual. Porque hoje nós vemos na internet vários tipos de jejum para ajudar na saúde, mas realmente o objetivo ali, o propósito é a saúde. Mas nós, como paramos para jejuar, o nosso propósito é buscar o Senhor, amém? Esse é o nosso propósito principal. Esse é o nosso desejo, intimidade, melhorar a sintonia e a conexão com o Senhor. E é o principal. Isso tem que estar na nossa mente. Isso tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo, porque homens da Bíblia fizeram isso. Grandes homens da Bíblia fizeram isso. Buscaram intimidade com o Senhor, buscaram o Senhor com jejum, com oração, com súplicas. Daniel 9:3 é um exemplo disso. Se nós formos abrir lá em Daniel, Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com orações, súplicas e jejum, vestido de pano de saco e sentado em cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Mas eu queria ficar no 3. Voltei o meu rosto para o Senhor para buscar com oração, súplica e com jejum. Então Daniel, profeta, ele fazia isso. Ele jejuava, ele buscava o Senhor, e ele buscava intimidade, ele buscava ouvir a voz do Senhor. E quando nós falamos de jejum, se a gente fosse dividir, as etapas do jejum, seria praticamente em 3 partes. A primeira parte é quando eu decido fazer o jejum. Essa é a primeira parte, esse é o início. É eu decidir, eu pôr no meu coração e iniciar esse período. Depois nós passamos para o processo do jejum. O processo é o que acontece durante o jejum, durante esse período de jejum. E se nós formos olhar nesse período, se nós formos conversar entre nós vamos ter relatos do que está acontecendo, talvez fisicamente, talvez espiritualmente, emocionalmente. Isso acontece nesse período, no período que nós estamos jejuando. E no final desse período é o objetivo, é aquilo que buscamos, é o alvo a ser alcançado. E glória a Deus que durante esses períodos de jejum muitos testemunhos surgem no final desses jejuns. Com certeza algo vai mudar, algo vai ser transformado, algo vai chegar na sua mão, algo vai ser aberto os seus olhos para um entendimento melhor, mas algo acontece. Algo acontece. Seja em qual for a área da sua vida, mas quando você está jejuando, algo está mexendo nas suas estruturas. Porque o jejum afeta totalmente o ser humano, nos aspectos espirituais, emocionais e físicos. Então, quando nós estamos nesse período de jejum, cada um de nós estamos sendo afetados nessas áreas da nossa vida. Talvez hoje, o que está mais te afetando é o físico, é o seu corpo,
é o dor no corpo, muitas vezes a dor de cabeça. E isso vai acontecer. Talvez as emoções, talvez as nossas emoções ficam abaladas facilmente, só o fato de fazer o jejum. Porque muitas vezes no dia corrido, a gente vai fazer uma coisa, faz outra, e vai em um lugar, e vai em outro, e quando você fez várias coisas, e lá de noite você fala, ó, hoje eu nem almocei. Ó, eu nem almocei hoje, passou o dia inteiro, eu nem percebi, estou sem almoço. Mas quando você acorda de manhã e fala assim, hoje eu não vou almoçar, porque eu vou jejuar por um período. Só quando você fala isso, você já começa a suar. Você já começa a pensar, será que eu vou aguentar, meu Deus? A fome mudou. Você estava normal, quando veio já mudou, o seu estômago mudou. E isso é normal, isso é natural, né? Eu e a Miss Lênis estava conversando, e ela estava falando isso, né? Está até compartilhando isso. Mas se realmente essas emoções estão ligadas ao jejum, vai mexer com o espiritual, né? E aí eu estava até falando com ela que, né, ela falou assim, não, é o inimigo. Meu Deus do céu, é o inimigo, só pode ser o inimigo. Pode ser ele, mas não é só ele. Eu estava vendo isso hoje. Pode ser ele, mas não é só ele. É a nossa natureza, é as nossas emoções, por pensar que eu vou abrir mão de uma coisa que me faz prazer, alguma coisa da minha rotina. E realmente isso faz diferença, porque realmente quando Jesus fala do jejum, que nós vamos fazer isso, porque algo vai acontecer. É privação, é abrir mão, e sentir por abrir mão de algo. Só o fato de você abrir mão de algo costumeiro, algo prazeroso, vai mexer com a gente, vai mexer com as nossas emoções. Se dieta mexe, jejum também mexe. Se fazer uma dieta depois de nutricionista mexe com a gente, o jejum também vai mexer. Só que aí, quando nós estamos jejuando, nós buscamos algo a mais. Nós não paramos apenas de alimentar, mas nesse período nós trabalhamos as disciplinas espirituais. Não é só deixar de comer ou abster de algo, mas quando eu estou no período de jejum, eu vou trabalhar as disciplinas espirituais junto com o jejum. E nesse período eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, e eu vou ter um tempo para meditar nisso, para que eu alcance o alvo, para que eu alcance o objetivo. Eu preciso balancear isso na nossa vida. Eu preciso entender que quando eu paro um período de jejum, que eu entro nesse propósito, eu tenho que entender que as disciplinas espirituais da minha vida, elas têm que estar equilibradas. Porque se você parou de comer, parou de orar e parou de ler a Bíblia, esse jejum complicou. Você está só abstendo de comer. Mas quando nós queremos um jejum com um objetivo de consagração, de santidade, de busca do Senhor, a gente vai equilibrar essas áreas da nossa vida. O jejum, a oração e a leitura da palavra. E parar um tempo para meditar naquilo que a gente lê. Então esse período de jejum é um tempo diferente na vida do cristão. É um tempo diferente que vai mudar várias coisas da nossa vida. Por isso que eu falei no início que nós vamos nós estamos nesse período e nós não vamos sair dele do mesmo jeito, amém? Algo vai mudar. Nós precisamos ter isso no nosso espírito. Nós precisamos ativar nossa fé para falar, eu vou entrar nesse jejum, mas algo vai acontecer. Algo vai acontecer.
Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai ativar algo na minha fé, na minha esperança. E é importante a gente entender que quando a gente trata do jejum, que vai mexer com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, mas há benefícios. Ele vai fortalecer o nosso espírito, amém? Você vai sair desse jejum com o seu espírito fortalecido. Por mais que em algum momento a sua alma se sinta afligida, né, por várias razões, Deus vai te manter fortalecido. Você vai entender, você vai conseguir, nós vamos conseguir subjugar o nosso corpo, dominar o nosso corpo. Isso é bênção. Isso é maravilhoso. Se depois desse período a gente entender, Deus, obrigado, porque nesse período eu consegui subjugar o meu corpo, eu consegui dominar ele, vai ser bênção, amém? Algo acontece, algo sempre acontece no jejum. E quando eu estava lendo, meditando, lendo o livro, né, pegando algumas coisas pontuais ali, que pudesse ser usado, Deus foi ministrando muitas coisas na minha mente. O Espírito Santo foi falando comigo. E uma coisa que Ele me trouxe a lembrança, há anos atrás, e eu nunca tinha feito essa ligação. Eu até perguntei a Miss Lene alguns detalhes para mim ter essa confirmação. Mas há alguns anos atrás, o Daniel tinha 8 ou 9 anos. Nós estávamos fazendo mais ou menos uma matemática, foi nos primeiros jejum que a igreja teve, que nós começamos a fazer esse jejum. Então, eu fazia o meu jejum, a Mislene o dela, a Maria Eduardo dela, e o Daniel dele. O Daniel tinha uns 8 anos, 7 anos. E eu lembro que certa vez a gente saiu de manhã para ir para o sítio, e quando chegou lá no sítio, o Daniel falou assim: eu não vou almoçar não. E a avó dele, preocupada, falou assim: por que você não vai almoçar, Daniel? É porque eu estou de jejum. Não, mas para quê? Né? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Não, almoça. E ele falou assim: não, vó, eu vou almoçar, eu vou comer só meia-noite. Só vou comer meia-noite. E isso era a hora do almoço. E como eu, a Mislene e a Maria Eduardo, cada um faz escolhe seu jejum e as suas regras. Eu lembro que nós almoçamos. A Maria Eduardo com algumas coisas que ela não estava comendo nesse período. Eu e a Mislene também almoçamos. E a minha sogra preocupada com o Daniel: você vai passar mal. Você vai passar mal. E nessa tarde, ele correu o dia inteiro. Correu o dia inteiro, andou, pulou, subiu, desceu, brigou de bola, e vai e volta. E ela falou: ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar, porque esse menino não comeu nada. Esse menino não comeu nada. E não pode, e tal. Eu sei que ele ficou. Chegou de tarde, veio, tomou banho. Fomos jantar. Daniel, vai jantar? Não, eu vou comer só meia-noite. Só meia-noite. E nós jantamos, e conversamos e deitamos. E eu lembro que meia-noite, a minha sogra acordou ele para dar alguma coisa para ele comer. Meia-noite ela estava acordando ele para ele comer alguma coisa. Eu falei: dona Maria, se ele dormiu é porque ele aguentou a fome, ele acorda amanhã. Não, ele não pode não. Eu lembro que ela até deu alguma coisa para ele, meio dormindo, ela deu alguma coisa para ele comer. Até para que ele dormisse, e ela também, porque você acha que ela não dormia também, se ele não tivesse
comida ali meia-noite, dormindo. E ele fez isso. Não foi uma coisa que eu falei para ele, alguma coisa que ele me perguntava, eu falava. Mas nesse período que eu nem tinha associado isso, mas foi o próprio Espírito Santo que me trouxe a lembrança desse acontecimento. Nós estávamos aqui na igreja, num culto, e eu não lembro quem orou com ele, mas eu já até contei isso. Mas eu não tinha esse entendimento, que foi por causa dessa consagração dele. Alguém orou por ele, ele estava naquele canto ali, e quando orou ele caiu. Eu não vi, eu só, quando eu abri o olho eu vi que ele estava no chão. E eu estava orando, e eu estava perto dele, e vendo ele no chão, orando, eu fui sentindo algo diferente dele ali. E eu fui aproximando dele, chegando perto dele. E quando eu encostei o pé nele, eu já fiz assim. Eu falei, ué, que isso, gente? Tem uma coisa com esse menino aqui, ué. O que está acontecendo? Não é eu? Ele no chão ali, deitado, parado. Eu falei, mas tem uma coisa diferente. Eu já tinha encostado, tirado o pé. Mas eu falei, não, vou encostar mais um pouquinho. E aí eu encostei, quando ele encostou, já grudou o pé e eu já pá no chão. Aí já ficou pai e filho ali no chão, esticado. E hoje, Deus falando isso comigo. Sabe, porque eu nunca tinha associado isso, esse acontecimento que mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com ele? Eu vi a presença de Deus ali, eu senti, eu toquei. E quem já sentiu a presença de Deus sabe diferenciar isso. E eu experimentei mais, e eu vi que tinha ali. Meu Deus, o que é isso? E hoje, Deus falou muito claro no meu coração. Você lembra aquele dia que ele estava fazendo isso? Você lembra que ele fazia isso? E ele sempre chegava em casa, ele entrava no quarto dele, fechava a porta, pegava a Bíblia lá, orava. Tinha um período dele lá, saía normalmente. Então o que Deus falou claro no meu coração, o jejum e a consagração tem efeito. Vai ter algum efeito. Meu irmão, não tem como você entrar nesse processo todo e sair do outro lado e falar, meu Deus, nada mudou. Se nós equilibrarmos isso, esse jejum, a oração e uma consagração, vai acontecer algo, não individual para nós, para cada um de nós, para que nós possamos testemunhar, mas para a igreja, porque é congregacional. Quando o povo se une a um propósito de buscar o Senhor, Ele vai se manifestar, porque nós buscamos isso, nós queremos isso, e isso vai acontecer. E quando nós buscamos jejuar e nos consagrar, não é apenas para deixar de lado o erro. Ou quando nós estamos consagrando a nossa vida, é só para deixar as coisas erradas ou pecado. Não. Muitas vezes nós precisamos deixar coisas lícitas de lado também. Porque quando nós paramos para consagrar, e quando nós falamos dessa sintonia com Deus, essa sensibilidade com Deus, e eu tenho no coração Deus, eu não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer certas coisas erradas que eu cometo, eu quero mudar. Mas muitas vezes Deus também quer que a gente deixe de lado coisas lícitas. Ah, Deus, mas isso aí não tem problema não. Talvez a gente pode achar que não tem problema, mas se Deus falar que isso está te atrapalhando. Ah, Deus, mas isso aí não faz mal para ninguém não estou prejudicando ninguém. Mas se Deus falar, para com isso. Vamos abrir em Colossenses,
Colossenses. Colossenses 3, 5 a 10. A palavra do Senhor diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, quando a gente depara com isso, aqui tem que ser pontos que a gente vê que precisam ser deixados de lado. Tem que ser abandonados. Porque nós já despimos do velho homem, da velha natureza, e nos revestimos da nova natureza, amém? Nós somos uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Então aquilo que nós tínhamos no passado foi removido de nós, e nós nos revestimos de uma natureza transformada. E o jejum serve para nos alertar para isso. O jejum serve para despertar para isso. Porque talvez nós possamos estar, vamos dar o exemplo, né? Talvez nos despir, né? Nos tirar do velho homem. Talvez o velho homem ele tivesse várias roupas. Então você trocou totalmente as roupas. Mas em algum período da nossa vida, você foi lá e pegou as velhas meias daquele velho homem, a velha calça daquele homem do passado. Então o jejum é para nos despertar que nós somos totalmente revestidos e transformados. Há uma nova natureza em nós, amém? Há uma nova natureza em você, há uma nova natureza em nós. E essa natureza que nos ajuda a nos consagrar e a buscar o Senhor, a viver uma nova história, a viver milagres, a viver transformação. Então nós entendemos que o jejum, a prioridade é essa busca, é buscar o Senhor, é buscar ouvir a voz do Senhor. Talvez a pessoa entrou no jejum, e quando ela entrou, ela falou assim: Deus, eu queria tanto ouvir a sua voz, porque eu vejo os outros falando aí, que ouve a sua voz, mas eu nunca ouvi. Talvez esse seja o período, que os céus se abram, e você conheça a voz de Deus com clareza. E quando Ele falar com você, você vai ter certeza que é Ele. Aí talvez você fale: eu não sabia que era assim, eu não sabia que era desse jeito. Mas você vai saber discernir a voz do Senhor, amém? Há objetivos, há propósito, não é por acaso.
que nós, como igreja, estamos jejuando. Amém? Eu queria ler uma frase aqui que mexeu muito comigo. Jejuar não muda Deus, porque Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejuar, mas transformará e ajudará você a se manter suscetível ao Espírito Santo. Kenneth, que escreveu essa frase. Então, nesse período de jejum, quem vai mudar somos nós. O jejum é para nossa mudança, não é para Deus se comover, não é para Deus mudar, não, é para nós, porque antes, durante, depois Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de poder, o mesmo Pai, gracioso, bondoso. Mas o nosso jejum é porque a gente possa estar mais sensível a Ele, mais perto dEle. E talvez você também esteja pensando: ah, pastor, o senhor está falando aí de jejum, né? Buscar a Deus, buscar a presença dEle, ouvir a voz dEle, e as outras coisas, como é que eu faço? Porque eu entrei nesse jejum precisando de um livramento. Eu entrei nesse jejum também precisando de proteção do Senhor. Eu entrei nesse jejum precisando de cura. Isso faz parte do jejum. E quando nós estávamos lendo o livro, né, que é do jejum, do Subirá, e ele faz essa divisão, né, da prioridade, né, o objetivo primário e o secundário. O primário é sempre isso, buscar a Deus, mas também nós podemos buscar a Deus também, jejuar por arrependimento. Talvez você entrou nesse período de jejum querendo romper com o pecado, querendo romper com os erros, querendo mudar. Então esse é um bom período para isso, para que você entre num jejum de arrependimento. Talvez você esteja aflito, passando por dificuldades, e nós sabemos que homens da Bíblia passaram por isso. Josafá, ele apregou o jejum porque ele estava com medo de ser derrotado pelos moabitas e amonitas. E ele entrou com um propósito claro, que ele necessitava de Deus agir em favor dele. Talvez durante esse período não sejam os moabitas nem os amonitas que estejam contra você. Talvez seja alguém que você trabalhe, talvez seja alguém que você conviva. Talvez você entenda que nesse momento, essas circunstâncias, alguém está avançando contra você. E talvez esse jejum, ele possa ser o momento que você separe para apregoar o jejum, para pedir a provisão de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus. Quarta-feira passada, o pastor Vandos também deu exemplo de Esther. Nós temos o exemplo de Esdras. Ele queria proteção para uma viagem, ele fez jejum para isso, porque ele sabia que não era uma simples viagem, poderia acontecer algo no caminho, e ele faz jejum, e ele pede proteção. Esther faz o jejum,
porque ela entendia que o povo precisava de um livramento. Então ela faz o jejum porque ela crê no Deus que, quando nós nos consagramos, Ele nos protege e nos livra, amém? Eu não sei qual a situação nesse período de jejum, o que tem envolvido a sua vida. Talvez seja só o seu lado espiritual que é o seu foco. Talvez é o seu lado espiritual que é o seu objetivo único. Mas talvez seja o objetivo também buscar uma provisão de Deus em alguma área da sua vida. E esse período de consagração, de oração, de ler a Bíblia, de meditar nela, vai nos ajudar a lidar com isso, amém? Nas suas viagens perigosas, nas suas lutas diárias, o Senhor vai nos ajudar, porque Ele é poderoso, amém? O jejum, esse período de jejum, ele também vai nos ajudar a sermos intercessores. Não do grupo de intercessão, mas ser intercessores. Esse período em que você está se consagrando é um período em que você pode, através desse jejum, interceder por vidas, interceder pela cidade, interceder pela empresa, interceder por pessoas que talvez você tenha um bom relacionamento ou não, mas é uma boa oportunidade grandiosa de você ser o intercessor, amém? Deus quer isso de nós. Nesse período de consagração, de ouvir, de estar perto do Senhor, de sentir a presença dEle, de sentir o toque dEle, o agir dEle sobre a sua vida. Talvez Deus, nesse período, te chame para interceder por enfermos. Talvez nesse período de consagração, de jejum, de busca, de estar mais perto, de estar mais sensível ao toque do Senhor, talvez Deus te desperte para lutar as suas batalhas espirituais, ou muitas vezes para se revestir, para lutar batalhas com outras pessoas. Então eu volto a repetir, nós não estamos jejuando por acaso. Há um propósito, há um objetivo a ser alcançado, há um alvo individual, há um alvo coletivo, congregacional. E quando isso se conecta, tanto o meu desejo, os meus anseios no meu jejum, com o outro, uma coisa nós temos a certeza, eu creio nisso, que tudo isso vai se unir para o avanço da igreja, para o avanço do reino de Deus. Porque eu me fortaleço, você se fortalece, nós nos fortalecendo, nós teremos uma igreja consagrada, separada, que entendeu que nós precisamos ser diferentes, nos mover de uma maneira diferente, santificados. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Senhor acima de tudo, amém? Acima de tudo. E talvez o jejum, ele nos desperte para isso, porque muitas vezes a gente empolga e fala: Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no meio daquilo, aquilo te suga, aquilo te oprime. E aí a gente vai entender
que a gente não estava buscando Deus acima de tudo, que tinha algumas coisas na nossa vida que estavam ali, tentando tomar o lugar que é do nosso Deus. Esse jejum serve para várias coisas, para nos despertar, para nos revelar aonde nós estamos em relação a Deus, aonde nós estamos em relação à nossa vida, em relação às nossas emoções, em relação aos nossos prazeres. Isso nos desperta, porque aqui é um momento a gente fala, não, nesse período eu vou fazer isso, eu não vou mexer com isso, eu não vou pôr a mão nisso, eu não vou olhar isso. E aí quando chega naquele período que você vê aquilo ali, está te trazendo um sofrimento tão grande, uma tortura tão grande, você fala, meu Deus. E aí a gente vai entendendo as nossas fragilidades, as nossas limitações. Mas o jejum vai acelerar todo o processo nosso em relação à comunhão com Deus. Talvez a gente conseguisse isso de outra forma, lento. Talvez a pessoa no jejum, mas ela ora, tem vida com Deus, e ela vai nesse processo de santidade, busca. Mas uma coisa é certa, o jejum acelera esse processo, o jejum intensifica esse processo, e é nítido, a gente percebe isso, e a gente com certeza depois, a gente vai poder compartilhar, testemunhar, né, o que Deus tem feito, o que Ele pode fazer por nós, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Então eu não sei como você está nesse processo, como você tem sentido a sua alma, o seu corpo gritar nesses dias de jejum. Eu não sei o que tem sido mais difícil para você, o que tem sido mais difícil para você lidar, para você administrar nesse período. Mas não se preocupe, creia em Deus, nós não vamos sair da mesma forma, amém? Você não vai sair da mesma forma, eu não vou sair da mesma forma, porque Deus vai transformar algo em nós. Se tiver que matar a nossa natureza, vai matar, e vai fortalecer o nosso espírito em nome de Jesus. Mas nós não seremos o mesmo, nós vamos avançar, como diz o pastor, como ele deu o exemplo, nós vamos subir degrau. Vamos subir degrau, meu irmão. Tenha isso no seu coração, até nos períodos difíceis. Senhor, eu me consagro a Ti, mas eu quero subir um degrau. Eu estou jejuando, eu estou me consagrando, mas eu não quero ficar no mesmo patamar, não, eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero subir para estar mais perto do Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando, amém? Nós não jejuamos pelo simples fato de jejuar, mas nós jejuamos porque buscamos a presença de Deus, amém? Você crê nisso? Queria que você se colocasse de pé. Tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu quis compartilhar com os irmãos. Confesso que é muita coisa, sabe? É muita coisa. Eu estava até conversando com a minha esposa, como eu filtrar aquilo, resumido, aquilo que Deus está falando no meu coração, porque são muitas coisas. Mas eu queria que você entendesse
que nós não estamos nesse período de jejum por acaso. Há um propósito nisso, amém? Eu não sei qual tem sido as suas dificuldades, mas você não vai sair da mesma forma desse jejum, em nome de Jesus. Se você crê nisso, queria que você levantasse a sua mão. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti, ó Deus, porque nós damos ao Senhor acesso, ó Deus, às nossas emoções. Nós damos acesso ao Senhor ao nosso corpo, ó Deus, à nossa alma, Senhor. Aonde estão, ó Deus, depositados os desejos, ó Deus, as vontades, ó Deus. Nós damos acesso ao Senhor, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, e nos capacite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ative, ó Deus, as nossas áreas espirituais, ó Deus, muitas vezes ofuscadas, ó Deus, por dia a dia. Ó Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito, e as maravilhas que o Senhor fará, Senhor. Nós nos jejuamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós jejuamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor. E nesse período, Senhor, histórias se mudem, sejam transformadas, Senhor. Haja um avanço, haja um crescimento, haja um fortalecimento, ó Deus, no espiritual, ó Deus, nas emoções, ó Deus, nos relacionamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos avançar, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, e nós buscamos isso nesse propósito, Senhor. E que acima de tudo, nós possamos buscar o Senhor, ó Deus, e nós possamos, ó Deus, avançar o Teu reino nessa terra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estar, ó Deus, neste altar, ó Deus, ministrando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero, ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, para que possamos avançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.